Boa família, boa rapaziada. Aqui quem fala é Rafael R7 Trader. No vídeo de hoje, o primeiro vídeo do canal, rapaziada, vou mostrar para vocês aí um pouco do meu conhecimento com opções binárias, com o gráfico e com o mercado, né, de OB. Esse canal vai servir para passar conteúdos para vocês que são iniciantes, né, que querem começar nesse mercado aí de uma forma mais simples e mais fácil do que eu comecei, né? Porque quando eu comecei eu precisei pesquisar e estudar muita coisa que vocês vão estudar junto comigo aqui no canal, mas esse canal vai ser para encurtar aí a caminhada de quem está iniciando e melhorar a análise, ajudar a melhorar a análise daquelas pessoas que já têm um conhecimento básico para intermédio, né? E até mesmo aqueles que já estão um conhecimento avançado. Esse canal vai ser dirigido para isso, beleza, rapaziada? E é isso. Vamos que vamos, vamos meter marcha, que não pode parar, beleza? Primeiramente aqui, rapaziada, no primeiro vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um dos operacionais, tá? Que eu domino, tá? É um operacional assim que eu gosto, que eu domino e que me faz ter uma assertividade muito boa, né? Lembrando que dentro do trade, rapaziada, dentro do trade existe apenas 4 operacionais, beleza? Existe só 4 operacionais. Quais que são esses 4 operacionais, Rafael? Os 4 operacionais são reversão. Deixa eu colocar o acento aqui para vocês não me chamar de Mobral, né? Reversão, retração, rompimento. Eita. Ixi, eu acho que não deu tamanho aqui, rapaziada. Pera aí, deixa eu voltar aqui. É assim mesmo, aqui é assim mesmo. Vamos que vamos, ó. Os 4 operacionais são: temos eles, retração. Deixa eu pôr o acento aqui, senão vocês vão chamar eu de burro, né? Retração, reversão, rompimento e fluxo. Esses daqui são os 4 operacionais que existem dentro do mercado para que todos os traders possam operar. Tudo, tudo que vocês vê sobre trade, sobre estratégia, está dentro desses 4 operacionais base, tá? Então temos a retração, a reversão, o rompimento e o fluxo, beleza? Então hoje a gente vai ver aqui como primeiro vídeo, como primeiro conteúdo, a reversão, rapaziada. Fechou? Vamos aí comigo. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que esse vídeo aí seja bem explicativo e que ajude aí vocês nesse passo a passo, né, para melhorar aí o trade de vocês, para que vocês tenham aí uma boa assertividade aí dentro do mercado. Beleza, rapaziada? Então vamos que vamos, sem mais delongas. Vou colocar uma corzinha aqui mais bonitinha, vou colocar um vermelho aqui. E é isso. Vamos que vamos. Quais são os 3 candles gatilhos e como operá-los em zona de suporte e resistência? Beleza? O primeiro candle, rapaziada, o primeiro candle, ele é o martelo. Beleza? É o martelo. O segundo candle, rapaziada, é o engolfo. Fechou? O terceiro candle é o harami. Beleza? Então eu vou ensinar para vocês aqui esses 3 gatilhos para que vocês tenham uma assertividade bacana, tá? Dentro das suas operações no day trade em opções binárias. Fechou? Lembrando, rapaziada, lembrando, eu gosto muito de fazer isso. Eu vou fazer isso todos os vídeos, em todos os vídeos que eu fizer, que day trade, tanto em
mercado aberto, tanto em OTC, quanto em Forex, quanto em qualquer mercado que vocês forem operar e forem aprender, principalmente em um mercado de OB, que é o que vou ensinar aqui, nada é 100%, tá? Nada. Existe sim as possibilidades, as porcentagens de possibilidades e probabilidades daquele padrão, daquela leitura de gráfico, daquilo dar certo, tá? Mas nada é 100%. E todas as leituras que eu ensinar vocês a fazerem aqui, elas são mais ou menos de 65 a 79, eu vou colocar aí beirando os 80% de assertividade. Beleza, rapaziada? Vai ser isso. Todas as operações, todos os gatilhos, todas as leituras que eu vou ensinar para vocês nesse canal vai ser de 65 a mais ou menos 80% de assertividade. Não existe nada no mundo que seja 100%. Nada, nem em trade, nem em nada que você vai fazer na sua vida. Beleza? Então existem as possibilidades e as probabilidades. Então a gente sempre vai entrar para a possibilidade do padrão acontecer e da vela terminar da cor que a gente quer e a probabilidade da porcentagem daquele padrão ou daquela leitura do gráfico ser maior do que a de dar loss, maior win do que o loss. Beleza, rapaziada? É isso. Vamos que vamos. E vamos começar aqui sem mais delongas, sem mais nada. Vamos partir. Primeiro, vamos falar sobre o martelo, rapaziada. O que é o martelo e martelo invertido, tá? Os dois são martelo, só que a gente opera ele no suporte e o outro a gente opera ele na resistência. Fechou? Então vamos lá. O que é o martelo? O martelo, rapaziada, nada mais é do que esse padrãozinho bonitinho aqui, ó. Vou colocar aqui de verde, tá? O martelo, ele se caracteriza em um padrão com um corpo pequeno e um pavio grande, maior ou igual, maior do que 50% aí do corpo da vela. Então aqui a gente tem o corpo, né? Aqui a gente tem o corpo da vela e aqui a gente tem o pavio, tá? Deixa eu diminuir um pouco aqui para ficar melhor. A gente tem a abertura do candle, a gente tem o fechamento do candle e aqui a gente tem o pavio do candle, tá? Então o martelo ele se caracteriza, a característica dele é corpo pequeno e pavio grande na parte de baixo. Beleza, rapaziada? Na parte de baixo do corpo da vela. E o padrão martelo invertido? O padrão martelo invertido, rapaziada, ele é ao contrário. Vou colocar ele em vermelho aqui, tá? Ele é ao contrário. Ele é um corpo pequeno e um pavio na parte de cima do gráfico. Do gráfico não, do corpo da vela. Beleza? Então a gente tem a abertura, o fechamento e o pavio. Então o pavio ele tem que ser maior do que 50% aí do corpo da vela. Reparem que o pavio ele é maior que o corpo. Ó. O pavio ele é maior que o corpo da vela. Beleza? Sabendo disso, rapaziada, aonde a gente opera eles, tá? Então guardem bem esse padrãozinho aqui, que agora a gente vai partir para quando e onde pegar esses padrões. Beleza? Vamos começar aqui, ó, com o martelo invertido, beleza? Então, martelo invertido, rapaziada, vocês primeiro têm que entender que ele sempre vai sair, sempre vocês vão ter que operar ele em zonas de resistência, beleza? O que é a resistência? A resistência é um acúmulo de preço na onde os vendedores entram com muito mais força do que os compradores. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. O mercado ele está subindo, né? O mercado ele está subindo, ele está subindo. Aí ele chega aqui, ó, em um ponto e ele deixa uma rejeiçãozinha aqui, certo? Ele já vem
ele já vem deixando aqui uma rejeição, tá? Quando ele chega, ele já deixa aqui uma rejeição. De repente, rapaziada, vai vir uma vela. Vai vir uma vela. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixar no 5, boa. Vai vir uma vela que ela vai nascer, ela vai subir, entrar na zona aqui de vendedores e ela vai descer, ficando corpo pequeno e o pavio grande, tá? Isso daqui é um martelo invertido, é em cima de uma resistência, tá? Precisa ter uma resistência aqui. Esse padrão, rapaziada, é um padrão de reversão de preço, tá? Ele nos caracteriza reversão de preço. Mas como que a gente lê o contexto desse padrão? O contexto desse padrão, ele está formado por vela verde que, ao se aproximar da região, ao se aproximar da zona, ela deixa pavio. Ó, essa primeira vela, ela se aproximou aqui e deixou um pavio. A segunda vela, ela se aproximou da região, retraiu e também deixou pavio. O que significa o pavio? O pavio ele significa uma rejeição dos vendedores perante a força dos compradores. Beleza? Então, quando sai o preço, que ele deixa um pavio maior do que o corpo, tá? E da cor vermelha, isso significa que os vendedores empurraram o preço daqui até aqui embaixo, certo? Ganhando aí força de venda. Beleza? Então, o contexto do gráfico o contexto desse padrão é velas verdes, uma sequência de vela verde. Porém, a vela verde que começar a se aproximar da região, ela tem que começar a deixar pavio, tá? Deixou pavio a primeira, a vela subiu aqui, ó. Deixou pavio a segunda, a gente já pode entender que está saindo vendedores dessa região. E quando aparecer esse padrãozinho aqui, rapaziada, este padrãozinho lindo, tá? A gente pode ter a leitura de mais ou menos 65 a 80% de probabilidade, tá? E uma grande possibilidade da próxima vela vir vermelha. Beleza? Então a nossa entrada vai ser para essa velinha aqui. Entenderam isso, rapaziada? É bem simples, tá? Bem simples. Agora, como que a gente faz essa entrada, Rafael? É só ver o padrãozinho aí, tá tudo certo e pegar em vermelho? Não. Para vela vermelha? Não. Eu, Rafael, costumo, rapaziada, nunca entrar de abertura. É raro, é muito raro e muito difícil vocês verem alguma operação minha de abertura. O que é abertura? É quando o preço inicia a próxima vela, vocês já clica para a vela continuar descendo. Isso é perigoso. Por que é perigoso, rapaziada? Porque mesmo que seja um martelo invertido, né, o padrão martelo invertido, numa região de resistência, ainda assim uma possibilidade do mercado vir fechar o quê? O pavio. Porque todo o pavio ele tem que ser preenchido. E querendo ou não, tá? Querendo ou não, isso daqui é uma nova máxima. Isso aqui é uma nova máxima do mercado, porque superou a máxima anterior. Então, pode ser que, ao entrar de abertura, o preço ele nasce, ele busca aqui embaixo, aí todo mundo vai falar, nossa, que beleza. Aí ele sobe lá em cima, lá, ó, ele tenta buscar lá, toma a pressão dos vendedores e acaba terminando assim, ó, mas na cor verde. Então, ó, a vela inicia, ela desce aqui embaixo aqui, né? Todo mundo vai pensar, nossa, olha, o padrão deu certo. Só que aí ela volta e ela busca lá em cima e acaba terminando o quê? Assim, ó, fazendo um outro martelo invertido. Ela pode terminar assim, fechando o pavio, tá? Porque é uma nova máxima. Ou ela pode terminar assim, pequenininha, deixando um paviozinho aqui.
ela pode tanto terminar assim, quanto também terminar o quê? Vermelha, tá? Ela pode vir, buscar lá em cima, voltar para baixo e deixar um pavio assim. Então, o que eu, Rafael, prefiro? Não entrem de abertura. Não entrem de abertura. Priorizem a vantagem, priorizem a retração a favor do movimento que vocês querem. Porque isso vai dar uma segurança maior para que, se caso o preço encontre qualquer tipo de pavio para trás aqui, ó, pavio para trás, ou alguma região lá no passado, tá? E ele venha a fazer o quê? Começa a descer e de repente ele toca em alguma coisa lá de trás e ele volte a subir, buscando o quê? A nova máxima aqui, ou até mesmo a região que o mercado parou. Aí ele volta, né, como eu falei, terminando assim e dando loss para a pessoa que entrou aí de abertura, tá? Então não entrem de abertura, beleza? O que eu aconselho? Acharam o padrão? Desculpa um pouco da gaguez, rapaziada, porque às vezes eu começo a falar, eu gaguejo, viu? Então, ó, vê o padrão. Ah, tá, viu o padrão. Então, vamos lá, vamos ler o padrão aqui. O mercado começou a subir com uma vela, duas velas, a vela se aproximou lá, deixou rejeição, a próxima vela terminou perto da zona, da região e deixou rejeição. Aí veio essa lindeza aqui. A próxima vela, rapaziada, vocês esperem a vela nascer, esperem ela buscar de uma vez, tá? Se ela descer primeiro para depois subir, evitem esse tipo de entrada, mesmo que ela busque e ela volte, evitem esse tipo de entrada. Porque se ela desceu primeiro para depois ela subir, ela tá ganhando, querendo ou não, uma força para cima, buscando pelo menos fechar esses pavis aqui ou até mesmo romper, tá? Porque toda a região, seja de suporte ou seja de resistência, ela tem que ser rompida em algum momento. Não vai ficar ali sendo um suporte, uma resistência para sempre, beleza? Então evitem entrar de abertura. A vela nasceu, pulou aqui em cima, pulou 50%, se aproximou mais da região, ou até mesmo 50% do pavio. Ou ela nasceu, já explodiu um pouquinho aqui para cima, próximo. Quanto mais próximo da região da marcação, rapaziada, melhor é, tá? Melhor é. Então, a vela nasceu, explodiu aqui em cima, aqui vocês vão fazer a entrada de vocês para put, para venda, para a vela continuar a descida dela de venda, tá? Então, a entrada de vocês vai ser nos 50 ou próximo à região, que é nos 50% do pavio, ou até mesmo se ela explodir no pavio, quanto mais para cima ela for, melhor. Tá? Lembrando, tem que ter um ponto de reversão, tá? Fechou, rapaziada? Probabilidades e possibilidades de dar loss aqui. Somente mesmo se o mercado ele realmente quiser romper essa região. Então, o mercado ele nasce aqui, né? Vamos supor, aí ele começa a subir. Opa, peguei o coisinha errada aqui. Então, vamos supor, o mercado nasce aqui e ele explode para cima. Muito provavelmente, se ele explodir para cima e vocês entrarem aqui e ele fazer isso daqui e não voltar, tá? Ele vai te dar um loss. Então, o loss não foi porque vocês entraram errado, mas sim porque realmente ela quis romper e tá tudo bem. O loss acontece, tá? Porém, existe aquele loss que eu disse para vocês, né, rapaziada? De vocês quererem entrar de abertura, que é no nascer da vela aqui, e de repente a vela for lá em cima e ela volta e ela termina assim, ó. E como vocês entraram na abertura, vocês tomam loss. Ai, tomei o loss, aí não sabe o que acontece, né? Aí já toma loss, o psicológico vai pra casa do caramba e vocês já perdem a entrada. Fechou? Outro macetinho aqui, rapaziada. Outro macetinho aqui que eu vou mostrar pra vocês já agora, no martelo invertido. Caso, tá? Vocês forem afobadinhos, bem afobadinhos e pegarem a abertura, tá? Pegarem uma ordem de abertura, a vela descer aqui para baixo, depois ela subir e ela der o loss para vocês assim, ó, terminando menor do que a vela anterior, o pavio aqui, ó, ser menor do que esse pavio e tiver uma pontinha aqui, ó, tá? Maior do que a mínima anterior,
A próxima entrada é a mesma leitura, tá, rapaziada? Então ela busca aqui em cima, vocês entram para baixo, para a vela descer, ficar vermelha. Beleza? Então vocês têm duas oportunidades de entrada aí. Deu loss a primeira, porque terminou assim. A segunda, se ela explodir aqui em cima, de começo, tá? Não descer para depois subir. Parou aqui, subiu aqui em cima, entra de put, porque a probabilidade é muito maior dela voltar a descer, tá? Porque é uma região de resistência, uma região de venda. Fechou? Agora vamos para o martelo. Vamos supor que aqui embaixo, aqui, rapaziada, temos a região de suporte. Ó, como vocês podem ver, já tem uma velinha verde aqui. Então, eu já vou usar ela para poder demonstrar para vocês. Então, o mercado ele começa a descer. Ele começa a descer, ó, chega aqui, já toma uma rejeiçãozinha aqui. Aí, ele se aproxima lá perto aqui. Aí, ele já deixa aqui, ó, mais uma rejeição, certo? Deixa um paviozinho aqui na parte de cima também, que é importante, tá? Aqui também pode ser que tenha um paviozinho, né? Aqui pode ser que tenha um pavio de força aqui. Aí de repente vem uma vela aqui, rapaziada, ó, passa da região e volta, finalizando o mais próximo possível. Rapaziada, isso daqui é uma dica de ouro, tá? Isso aqui é uma dica de ouro. Quanto mais próximo o fechamento da vela estiver, se a vela for vermelha, tá? Veja, ó, tem um momento de baixa, várias velas vermelhas. E se a vela que fez o padrão martelo, por que martelo? Porque a rejeição dele está na parte de baixo. Então, se a vela ficar vermelha, rapaziada, vermelha, quanto mais próximo à região de suporte, eu vou até escrever aqui, ó, aqui embaixo para vocês não errarem, tá? Uma região aqui de suporte, fechou? Quanto mais próximos na região de suporte, rapaziada, melhor é. Por que melhor é? Porque ela vai parar ou até travar em cima de uma região na qual já está saindo força de compra, tá? Por quê? Porque vai ter casos, várias vezes aí, né, que vocês vão ver uma vela parecida com essa aqui, ó. Muitos podem ter a certeza do que eu estou falando para vocês. Vocês vão ver a vela que desce aqui, ó. Aí ela volta aqui e ela deixa isso aqui, ó. Aí vocês pensam, ah, é um martelo. Sim, é um martelo. É um martelo. Só que vocês têm que entender que ainda tem um espaço aqui que cabe uma vela. Tem um vazio aqui. Pode ser que a vela ela volte a bater aqui e ela suba. Pode sim. Por isso que eu digo, nunca entrem de abertura, tá? Se caso acontecer esse tipo de martelo com esse espaço aqui, guardem isso no coração e na mente de vocês, tá vendo o espaço? A entrada sempre vai ser no 50% mais do pavio. Então, a entrada para a compra, ela vai ter que ser, rapaziada, 50% mais do pavio. Então, a vela nasce, tá? Ela desce, ó, 50% mais do pavio. Ela passou do pavio aqui, ó, passou, ela tem que passar. Passou do pavio, explodindo aqui para baixo, aí vocês entram de compra, tá? Porque para vocês tomarem um loss aqui, é só se realmente o mercado ele realmente romper o suporte. E pode romper, igual romper aqui na resistência, pode romper no suporte, beleza? Mas a possibilidade, tá? Existe uma possibilidade e uma probabilidade dela vir aqui numa região onde tem comprador agindo aqui embaixo e ela retornar aqui para dentro, deixando aqui um pavio, é muito grande, tá? É de 65 a 80%. Varia, tá? Entre 65 a 80%. Essa entrada aqui é mais ou menos de 60 a 65%. Fechou? Então a abertura dela jamais entrem na abertura. Entrem quando ela romper o pavio ou se a região aqui atrás for uma região muito forte, na onde estiver vindo velas fortes, que nem essa daqui, ó, por exemplo, essa daqui é uma vela forte, porque ela é uma vela que iniciou compra e fechou compra. Essa daqui também é uma vela forte, porque iniciou compra e fechou compra.
Entendeu? Então é uma vela, duas velas que representam força de compra, tá? Quando tiver esse tipo de padrão, que é difícil de encontrar, mas pode ser que encontre, vocês podem entrar no 50% do pavio. Então a vela nasce, ela explode aqui ó, na região, tá? 50%, vocês podem entrar para compra, para que a vela retraia, para que tenha o quê? Uma retração de preço. Mas eu, Rafael, eu particularmente prefiro que quando tem essa região aqui, ó, esse espaço de vela, vocês entrem 50% mais. Então, rompeu aqui, aí vocês entram, porque aí pode ser que ela volte e faça o quê? O martelo perfeito. Feito o martelo perfeito, rapaziada, já esquece, filho. Aqui, ó, pulou para baixo, entra de compra de novo, que aí o mercado ele tende a subir, tá? E dando então duas vitórias. A primeira vitória vocês vão entrar aqui e a segunda vitória vocês vão pegar mais ou menos aqui, que é dentro da região, tá? Aí depois, para quem é mais inteligente, não, me perdoem, gente. Para quem é mais, como que eu posso dizer? Aquela pessoa que já tem um pouco de experiência, mais experiente, inteligente não, experiente. Inteligente todo mundo é. Experiente, ô Rafael, tá doidão? Experiente no gráfico, na leitura, já tem um tempo de tela, já sabe o que, que é um ombro cabeça ombro, de pavio, essas coisas. Aí vocês vão ver que tem um ombro cabeça ombro com força de compra. Muito provavelmente a outra entrada seria para compra também, 50% ou mais do padrão para uma retração de preço, tá? Aí vocês pegariam aqui então no caso 3 entradas, beleza? Primeira, segunda, terceira entrada. Fechou? Então, no padrão martelo, rapaziada, é isso. No padrão martelo invertido, é isso, tá? Ah, mas Rafael, você colocou uma vela vermelha aqui e aqui você colocou uma vela vermelha, né? E se essa velinha aqui for verde, ó? Vou fazer uma coisa para vocês aqui, ó. Se vocês verem esse tipo de padrão, tá? Isso daqui. E depois vira uma vela e terminar verde. Apesar que para terminar verde ela precisa terminar assim, ó. Verde. Isso daqui representa força. Por que força? Porque a vela vermelha veio buscar aqui essa região de compradores e os compradores empurraram o preço, fazendo com que a vela se tornasse verde. Isso daqui também é um martelo, tá? Então, se a vela for verde, mesma coisa, rapaziada. Espera o mercado dar um pulo aqui, ó, 50%, ou bater na região e vocês entram para compra, tá? Fechou? Vocês entram para compra. Nunca entra de abertura. Ah, Rafael, mas ó, aqui é uma vela verde. Eu posso entrar de abertura? Pô, pondo em risco a sua leitura, pode entrar de abertura. Pode entrar, tá? Vela nasceu aqui, vocês entram. Mas o melhor, rapaziada, é assim, ó. Deu um pulo de vela na região na qual já tem força compradora, aí vocês entram, tá? 50% de uma vela, 50% do pavio ou 100% do pavio são os melhores pontos. Beleza? Pulou para baixo aqui, ó, entra. Por quê? Porque tem espaço que vai caber uma vela ali. Então pode ser que às vezes vocês vão ter um padrão assim, vocês vão entrar de abertura e a vela vem aqui embaixo, toca aqui, não consegue subir, e aí ela termina assim, ó, e dá o loss para vocês, né? Ou ela pode terminar assim, bem pequenininha, cara. Quantas vezes eu não já tomei loss assim? Quantas vezes vocês não já tomou loss assim? Aí vocês falam, nossa, olha, poderia ter esperado e pegado aqui. Sim, poderia ter esperado e pegado ali, mas foi apressado, foi afobado, foi ansioso. Toma o loss de besteira. Fechou, rapaziada? E aqui em cima, lá no martelo invertido também, ó. Se caso esse martelo aqui ele for verde, vamos supor que esse martelo aqui ele seja verde, tá? Isso daqui indica um final de movimento. É um martelo invertido, mas é um final de movimento. Mesma coisa, sempre espera um pulo de vela lá na região e entrem para baixo, tá? Porque ela pode terminar verde ou vermelha. Fechou, rapaziada? A entrada é sempre na região aonde está vindo mais rejeição dos vendedores na resistência, e a entrada é na onde está vindo mais rejeição aí dos vendedores, dos compradores no suporte. Fechou? Esse é o martelo e esse é o martelo invertido.
Beleza, rapaziada? Agora eu vou mostrar para vocês o engolfo. Fechou? O engolfo de vela. Vou limpar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o engolfo de vela. O que é um engolfo de vela? O engolfo de vela, rapaziada, ele se denomina assim, ó. Deixa eu apagar tudo aqui que fica mais fácil. Vamos aqui no engolfo. Agora vamos falar do engolfo. O vídeo vai ser um pouquinho grande, tá, rapaziada? Mas vai valer a pena vocês assistirem. Ó, engolfo. O que é um engolfo? O engolfo, rapaziada, são velas de força, tá? O que é o engolfo vermelho? O engolfo vermelho é quando a vela nasce e ela fica forte. O que é o engolfo verde? O engolfo verde é quando a vela nasce e ela fica forte. Como? Maior do que a vela anterior, tá? Ela sempre tem que ser maior do que a anterior, demonstrando força contrária à movimentação que está naquela região. Ou seja, se a gente tem aqui uma região de resistência, vamos supor que a gente tem uma região de resistência aqui, beleza? A gente tem uma região de resistência, então tá vindo aqui, ó, velas verdes. Sobe uma vela verde, duas velas verdes, três velas verdes, quatro velas verdes, já começou a sentir um pouquinho, né? Aí vem mais uma vela verde aqui e tal, deixa a rejeição. Aí vem uma vela verde, toca lá, vem aqui, deixa, né? Mais uma rejeiçãozinha aqui. Aí vem outra vela verde aqui, ó, toca lá em cima e deixa uma rejeição. Tá vendo aqui? Deixou rejeição. Ou então, isso daqui é um martelo invertido, tá? Vou fazer até melhor, rapaziada. Vou fazer até melhor aqui para melhor entendimento de vocês. Porque a vela vem aqui, ó, e termina assim, ó. Certo? A vela terminou assim. O engolfo, ele nada mais é do que uma vela que nasce e ela fica maior do que a anterior, com uma mínima maior do que a mínima anterior do mercado, que foi essa daqui, anterior da vela, certo? Entrada, fez esse engolfo, a vela explodiu para cima aqui, ó, a vela nasce, nada de abertura, hein? Explodiu para cima, 50% da vela de força, ou avançou aqui, ó, próximo à região de resistência, pega uma venda, tá? Aqui, ó. A venda tem que ser feita aqui ou no 50% da vela. Ah, Rafael, mas aqui atrás já está saindo várias velas vermelhas. Eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho aqui, ó, várias velas vermelhas saindo aqui atrás. É uma região muito forte aqui. Não posso pegar de abertura? Cara, se você pegar de abertura, você vai diminuir a possibilidade dos 65% a 80% para mais ou menos 55% a 60%. É muito melhor você entrar na retração a favor do seu movimento do que de abertura, tá? Você tem que entender que ali a possibilidade de sair uma vela vermelha, aqui ó, a possibilidade de sair uma vela vermelha é muito grande. Só que também tem ainda aquela porcentagem de sair uma vela verde. Como eu disse para vocês, tem a possibilidade de sair uma vela verde. Tem a possibilidade do que aqui? Do gráfico iniciar aqui. Espera aí, deixa eu voltar aqui para pegar a ferramenta certa. Tem a possibilidade do gráfico iniciar aqui, ó, vir para baixo, depois subir aqui em cima, tomar rejeição e terminar assim, ó. Pronto, tomou um loss de bobeira. Isso daqui é um loss de bobeira, tá? Aí muita gente, eu vejo muitos traders aí, eu vejo, ai, não respeitou. Não é que não respeitou, é que a pessoa entrou para a vela vermelha, sendo que, pô, tinha um espacinho ali para você pegar um melhor posicionamento, né? Nem sempre quando você entra para a cor da vela, ela respeita. Ela vai terminar de uma cor, você entra por uma cor, ela termina de outra, mas a rejeição que ela deixa poderia te dar a vitória. Entendeu? Então isso daqui é um engolfo. Por quê? Veja bem aqui, rapaziada. Quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui, ó. Por que é um engolfo, Rafael? Porque teve o que aqui? Uma rejeição na região. Depois teve uma vela verde atravessando a região. E depois veio uma vela vermelha engolfando a vela anterior, tá? Ela engolfou. Ela ficou maior do que a vela anterior, demonstrando o que? Força vendedora. E tem o que aqui? Uma nova mínima, maior que a mínima anterior.
Tomem muito cuidado, tá? Porque se o preço ele travar aqui nessa vela aqui, ó, é muito provável que ela fique uma vela verde, tá? Há uma possibilidade grande dela ficar verde. Então, por isso, sempre, vou falar de novo, sempre de vantagem, de retração para a movimentação que você deseja. Nunca abertura. Beleza? Esse é um engolfo de baixa. Então, vamos supor que o mercado fez isso daqui, tá? E ele começa a descer. Tem uma rejeição aqui, aí vem uma vela verde aqui, né? Uma velinha verde aqui, aí já começa a descer uma vela vermelha aqui de novo, tal, tal. Aí já começa a deixar rejeição, aí vem outra vela vermelha aqui, ó, bate lá embaixo, deixa uma rejeição aqui também, tá? Aí vem uma vela vermelha aqui, ó, bate lá embaixo aqui e deixa uma rejeiçãozinha. Está dentro e em cima de uma região do que? De suporte, ó, tá? Por que suporte? Porque teve vendedores que desceram aqui, né? Ainda mais se já tiver padrão, tipo que nem martelo e deu um momento de alta, entendeu? Essa região fica muito forte, beleza? Fica muito forte. Se vocês olharem aqui para trás, no passado do gráfico, e tiver tipo um martelo, e depois do martelo tiver velas fortes saindo dessa região, tipo que nem aqui assim, tiver, vamos supor, teve um martelo, aí de repente veio um martelo verde aqui, ó. Então são velas fortes saindo da região. É melhor ainda, tá? Porque vocês têm a ciência, vocês estão cientes de que estão saindo muita força de compra dessa região aqui, dessa região. Então, quanto mais próximo ou travada na região, melhor, tá? Melhor. Aí veio essa vela, vocês não entram de abertura, não fazem nada, esperam que o mercado tocar aqui ou e subir, engolfando a vela, beleza? Isso aqui também é representatividade de força, engolfando a vela. A próxima entrada é o que? Compra, mas na onde? No 50 ou na região na onde já está saindo a força de compra. Nunca de abertura. Por que nunca de abertura, Rafael? Porque pode ser que saia. Vamos supor que o momento do gráfico aqui seja vendedor. Ó. O momento aqui está vendedor. Porque o preço está descendo. Desce, aí tenta subir, ele desce, então a força maior está de venda. Pode ser que saia essa vela verde aqui e de repente do Neidas vem uma vela vermelha. Aí a vela toca aqui e ela retrai, ela termina assim, ó, vermelha, tá? Ela pode terminar vermelha. Aí o que você fez? Pegou na abertura, tomou na tarraqueta. Pegou no 50%, pegou a vitória. Pegou lá, quanto mais baixa ela vir, melhor é. Qual é a possibilidade de tomar um loss aqui? Se realmente o preço quiser romper essa região, que pode acontecer. Mas a cada 3 entradas que vocês fizerem, vendo esse padrão gráfico aqui, ó, esse padrão de cenário, tá? Com já velas de padrão de reversão acontecendo, força compradora acontecendo, entendeu? Quando o preço vem nessa região e forma essa velinha aqui, é muito forte, rapaziada. Que a próxima vela aqui, ó. Opa, calma aí. Que a próxima velinha aqui. Opa, tem que mudar a cor aqui. Que a próxima velinha aqui, ó. Se tiver um paviozinho, ó, que a próxima vela venha buscar e ela volte, tá? Então a entrada tem que ser sempre aqui ou mais próximo ainda da região de força de vela, beleza? Existe um engolfo, rapaziada, que é assim, ó. Existe uma velinha que ela inicia e ela já sobe. Quando acontece isso, vocês têm que entender a abertura do preço e até o fechamento é total força de compra. Então, saiu realmente uma força de compra e tem uma nova máxima do mercado para buscar. Ela travou em alguma coisa? Não. Tem algum ponto para travar ela? Não. Tem espaço para chegar em alguma outra região? No caso, um pullback aqui nessa região, ou até mesmo na defesa do mercado, que é esse aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma defesa. Então, tem espaço? Tem. Melhor ainda. Por quê? Porque o preço vai voltar aqui, ele tende a subir, entendeu? Em busca de uma região.
Aí vai entrar o conceito dos 4 pilares, que vai ser um próximo vídeo que eu vou falar para vocês sobre o conceito dos 4 pilares. Beleza? Entendeu, rapaziada? Entendeu, família? Isso daqui é uns padrões assim mais assertivos que eu uso, tá? O contexto geral é um contexto que eu mais uso, que é muito assertivo. Ele é muito assertivo, rapaziada, muito assertivo. Pode ter certeza. Toma loss? Toma loss. Não vou falar que não toma loss que é perfeito 100%, mas como eu disse, o loss, você só vai tomar o loss se aquela região tiver saturada, tá? Já tiver feito tipo 2, 3, 4 toques, ou se o mercado realmente quer romper aquela região e buscar uma região mais acima, seja isso na resistência, aqui, tá? Na resistência. E aqui embaixo, se caso ele quer buscar uma região mais abaixo aqui, ó, do mercado, se for no suporte, aí sim você toma o loss. Porém, se você tomar o loss nela pegando de abertura, vai ser burrice tua, porque eu tô falando para você que tem que pegar no 50% ou mais próximo da região que está saindo a força de venda. E aqui também, não peguem de abertura, tá? Peguem na onde está saindo mais força de compra, que é para baixo, no 50% de uma vela de força. Beleza, rapaziada? Então o vídeo de hoje é esse, tá? Eu vou tentar aqui, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou tentar aqui mostrar na prática para vocês. Fechou? Vou tentar mostrar na prática aqui. Vou entrar aqui no gráfico, tá? Vou entrar no gráfico aqui e procurar uma entrada ou algumas entradas que possivelmente poderiam ser feitas dentro desses 3 padrões. Martelo, martelo invertido e engolfo, que são padrões de reversão. Fechou, rapaziada? É isso. Vamos que vamos. Até já já. Boa, rapaziada. Voltamos aqui, ó. Estamos aqui na Cotex, beleza? Cotexzinha aqui, nossa, de cada dia. E eu encontrei aqui, ó, no gráfico, um exemplo muito legal do que eu estava falando para vocês, tá? Um exemplo muito bom, que é esse aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Como vocês podem ver, eu vou fazer até as marcações aqui para vocês verem, ó. O mercado, ele desce com mais de 3 velas, tá vendo? E ele reverte nessa região. Tenta subir, não consegue. E ele volta, tá vendo? E depois ele reverte nessa região, ó. Ele faz velas de força nessa região, que no caso é essa daqui. Ele tenta descer, depois o mercado sobe até aqui. Pronto, encontramos o que? Um suporte. Quando o mercado desce, ó, pode ver, ó, força de venda, tenta subir, não consegue. E ó, 1, 2, 3, 4, 5 velas, ó. Só que essas velas, quando se aproximam da região de suporte, o que, que elas deixam? Pavio. Então é muito importante vocês entenderem que quanto mais pavio na região, mais compradores, no caso do suporte, que é esse exemplo que eu estou dando para vocês, compradores estão entrando. Então, ó, tem um pavio quando chegou perto da região, quando chegou perto da região ela reverteu, quando chegou perto da região ela deixou pavio, quando aproximou da região deixou pavio, mesmo que seja um paviozinho pequenininho, deixou um pavio, aqui ó, já deixou outro pavio e aqui já deixou outro pavio. E depois o que aconteceu? Oh, caramba, perdão. Aqui, ó. O que aconteceu depois? Olha a mágica, olha a mágica. Que padrãozinho que é esse aqui, ó? Martelo, olha o martelo. Não, martelo verde em cima da região, bem próximo, ó, tá vendo? Se a gente colocar a linha que eu coloquei aqui, ó, é bem próximo da reversão, ó, da onde está saindo força, da onde reverteu o preço, ó. Martelo, 50% ou mais, compra, ó, retração, tá vendo? Retração de compra para a vela fazer o quê? Para a vela subir. Então isso daqui é um exemplo muito legal do que eu acabei de mostrar para vocês ali. Beleza? Sobre os pavis próximos à região, tá? E o padrão de martelo. Houve o padrão martelo, 50% da região aí, ou até mais, né? Mais de 50% aí do corpo da vela, até mesmo batendo na região, entra para compra, que ó, é batata, rapaziada. Isso aí é batata. É muito assertivo. Beleza? Esse daí é o padrão martelo. Deixa eu dar uma procuradinha aqui bem rápida para ver se eu acho o martelo invertido. Tá? Olha aqui, ó. Ah, mas aqui eu acho que não tem nenhum tipo de região aqui de reversão. Deixa eu ver se tem algum tipo de região de reversão. Não, mas tem essa regiãozinha aqui, ó. Tá. Vou mostrar aqui para vocês, tá, rapaziada? Ó. Tá vendo essa região aqui, ó? Deixa eu até descer um pouquinho mais
aqui. Ó, isso daqui, rapaziada, é uma região de reversão. Por que é uma região de reversão? Porque tá vendo que o gráfico, o preço, ele sobe até aqui e depois ele desce com uma, duas, três velas. Então tem mais de 3 velas saindo dessa região. Concorda comigo? Concorda, né? Porque tá saindo, ó, é nítido. Contra fatos não há argumentos. Quando o preço ele volta a tocar aqui, tá? Quando o preço ele volta a tocar aqui, o que acontece com ele? Ó, o preço sobe, o preço sobe, o preço sobe. Quando se aproxima da região, deixa a rejeição. Lembra sempre, ó, aproximou da região, deixou rejeição, tá entrando o comprador. E aí o que vem? Ó, o martelo invertido. Olha lá, bem no padrão que eu disse para vocês. Ele nasce, busca lá em cima e ele volta, deixando aqui uma rejeição. Aqui o preço ele já iniciou descendo, tá? Ele já iniciou descendo. Tudo bem. Só que pode já ser que acontecesse aquele que eu falei para vocês, dela terminar aí mais próxima da região. Só que aqui não aconteceu, mas ó, desceu. Beleza? Ficou vermelho. Se ela tivesse nascido e pulado aqui em cima, muito provavelmente ela teria feito essa mesma movimentação e ter deixado o quê? Uma rejeiçãozinha, tá? Então a entrada seria na rejeição. Ah, Rafael, mas olha aí, puta que pariu, perdi a oportunidade. Você não perdeu a oportunidade, tá? Você esperou o melhor posicionamento do gráfico. Para quê? O melhor posicionamento do gráfico para você poder entrar e fazer uma operação mais certeira. Você está num posicionamento mais certeiro. Entendeu? Do que pode acontecer aquela possibilidade que eu falei, da vela vir e ficar aí verdinha, pequenininha e você tomar o loss. Beleza? Só que prestem bem atenção no que eu falei. Existem dois padrões que eu falei. O martelo invertido, o martelo e o quê? Vamos ver se vocês lembram. Deixa comentado aí. Vou dar um tempinho aqui, uma pausinha bem dramática, para vocês entenderem. E o que? E o que? E o que? E o que? Engolfo. Vou colocar até um monte de O aqui. Engolfo. Não é o engolfo? O que é o engolfo? Uma vela forte saindo da região. Então aqui já aconteceu o padrão de reversão. Isso aqui é um padrão de reversão, é um gatilho para reversão. Ela não subiu aqui, Rafael, ela não veio aqui para depois descer. Ela já desceu de uma vez, ok. Se ela desceu de uma vez e ficou maior do que a vela anterior, deixa eu dar uma diminuída aqui. Ela ficou maior do que a anterior, ó. Ficou maior do que a anterior e deixou uma nova mínima maior que a mínima anterior. E o próximo ponto de reversão, ele está aqui embaixo, que é um pullback. Depois eu vou explicar para vocês também no mercado o que é um pullback, tá? Então, ela tem um espaço para chegar até aqui, tá vendo? Ela tem um espaço, ó. Ela tem um espaço, ó. Opa, peguei a ferramenta errada. Ela tem um espaço para chegar até aqui. Então, cabe uma vela lá e coube mesmo uma vela. E o que aconteceu com essa vela? Ela nasce, ela sobe. Se ela subisse o quanto mais alto fosse, melhor é. Melhor, tá? Mas ó, ela subiu, veio até um ponto aqui, tá? E voltou para baixo. Então, ó, uma entradinha aqui para venda. Também, tá? Pulinho de venda, pulinho para cima, pega uma venda. Por quê? Porque aqui ela tem uma grande força de venda, tá vendo? Então, essa barra aqui, ela é uma barra de força vendedora, tá? Os 50% dela é muito forte, porque como vocês podem ver aqui, ó, segurou esse preço, rejeitou aqui, rejeitou aqui. Então 50% de uma vela de força é uma vela mágica, tá? É uma vela mágica, ela tende a retrair o preço, tá? É sempre? É 100%? Não, mas na maioria das vezes sim, ela retrai o preço. Porque 50% de uma vela de força, ela contém mais força contrária do movimento. Então, se o mercado está subindo aqui, ó, e ela fez essa movimentação e a vela desceu nessa barra fortíssima aqui, os 50% dela é um ponto muito forte que vai ter bastante vendedores ali naquela região, naquele momento ali. Pode ser que o mercado rompa tudo para cima? Pode, mas aí vai entrar aquilo que eu disse para vocês, do rompimento. Beleza? Mas do contrário, 50% do mercado, do mercado não, da vela de força, de uma vela de força, é muito assertivo.
Beleza? Então aqui, ó, martelo invertido e já com um engolfo. Então, aqui seriam duas entradas certeiras. Beleza? Vamos olhar aqui de novo o gráfico para ver se acha mais alguma coisa aqui para mostrar aqui para vocês, ó. Aqui nada. Aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Existe esse ponto aqui, certo? É um suporte. Pô, é um suporte. Por que que é um suporte? Ó, o gráfico ele desceu. Olha isso que lindo, ó, desceu, desceu, desceu. Pavio, pavio. Isso daqui não é um martelo? É um martelo, mas aqui para trás não tinha nenhum tipo de região. Deixa eu ver se tem algum tipo de região aqui para trás. Deixa eu fazer uma marcação melhor aqui, ó, só para ver se tem algum tipo de região aqui atrás. Tem, ó, tem uma região aqui atrás, tá vendo? É uma região. Por que que é uma região? Porque o preço ele estava descendo e depois, ó, uma, duas, três velas. Então o preço subiu, ele reverteu o preço aqui nessa região. E é bem na onde deixou um pavio aqui e também é bem na onde que os pavis estão aqui, ó. Tá vendo? Então nessa região já teve uma reversão aqui atrás. Muito importante vocês entenderem e prestarem atenção nesse contexto de cenário também. Fechou? Então tem aqui essa região. Então eu vou voltar aqui nela, se aproximar mais para ficar melhor de entendimento, né? Então tem essa região que eu vou traçar aqui, ó. Por que que ficou? Ah, tá. Então tem essa regiãozinha aqui. Então o que que aconteceu? O que que acontece nessa região? O que que aconteceu nessa região? O mercado veio, ó, aqui também tinha outro padrãozinho de reversão, ó, tá vendo? Ó, o padrão, então, ó, ao chegar nessa regiãozinha aqui, ele já deixou o que? Rejeição. Chegou na região, rejeição e não passou. Chegou aqui nessa região, olha lá, rejeição e não passou. Certo? Rejeição e não passou. Chegou aqui, ó, de novo, rejeição e não passou. Aí aconteceu o que? O engolfo, ó. Se a gente for ver aqui, isso daqui é um martelo, mas só que tá vendo, o pavio, ele tá maior que o corpo. Vocês têm que sempre perceber isso. Lembra que eu falei? O pavio ele tem que estar maior que o corpo. Esse pavio aqui, ele está maior que o corpo? Vamos ver, ó. Olha o tamanho disso aqui, né? Do corpo até no pavio. E olha o tamanho daqui, ó. Qual que está maior? O corpo da vela ou o pavio? O pavio ainda ganha por pouco, né? Mas o pavio ainda está maior. Então é um martelo, é considerado-se um martelo. Quando você tiver esse feeling, tá? Nem sempre, rapaziada, nem sempre. Mas se esse martelo aqui, ele tivesse travado numa região, como ele tá, que tinha uma região lá atrás, mas se tivesse uma região mais próxima aqui, por exemplo, se essa vela ela tivesse encostado um pouco mais aqui, e essa vela aqui, ó, tivesse saído daqui, tá? Se essa vela aqui tivesse saído daqui, desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ela estaria dentro da região, então seria considerado sim um martelo, beleza? Como foi considerado. Pulo de 50% na região aqui, ó. Pum, compra. Pô, pegou compra, beleza. É outro martelo, né? Outro martelo? É outro martelo. Só que, ó, olha o pavio. O pavio não foi maior do que a abertura. Então não teve máxima, tá vendo aqui, ó? Máxima maior que a máxima anterior. Tava travado. Então se não tem máxima maior que a máxima anterior, não entra de abertura. Ela pulou para baixo na base dos pavis. Mais uma vitória. Então seria um martelo aqui, vitória, um martelo, vitória. E aí o que aconteceu do martelo? Engolfo. Engolfou a vela. Não é um engolfo? Olha o engolfo saindo de uma região de suporte. Isso daqui é uma região de suporte, tá? Isso aqui é um suporte. Por que suporte? Porque o preço não passou dali. Os vendedores eles não conseguiram passar dali. Então tem uma força compradora. E aí o que vem? Vem o que aqui, ó? Um engolfo. Por que é um engolfo? Olha a força da vela e máxima maior que a máxima anterior. Tá travado em alguma coisa? Não tá. Se a gente passar uma linha aqui, ó, não tá travado em nada. O pavio tá travado em alguma coisa? Também não tá. Se a gente passar uma linha aqui, não tá travado em nada. Qual que é a entrada? Mais 50% da vela anterior, ó. Explodiu aqui embaixo aqui, entra de compra. Ó, ela parou o quê? Nos 50%. Olha que interessante. Então a entrada seria aqui. Então a gente teria o quê? Padrão de martelo, primeiro win. Padrão de martelo, segundo win. Padrão de martelo, segundo win. Padrão de martelo, porque o pavio está maior que o corpo. Terceiro win. Engolfo, quarto win. Então a gente teria 4 entradas
4 wins seguidos numa única região, com padrões de martelo e engolfo. Fechou? Padrões de martelo e engolfo. Ah, Rafael, mas aqui ó, já não deu muito certo. Se a gente for olhar pra frente, né? Ah, Rafael, aqui não já deu muito certo, porque aqui também aconteceu um engolfo, ó. Né? Olha isso. E aqui a vela não respeitou. Como eu disse, pode ser, tá muito longe, ó, tá vendo? Da região. Tá longe da região. Lembra que a região é aqui, ó. A região onde está saindo compradores é aqui. Então, quando acontecer isso e a vela nascer, ela já nasceu com gap. O que que é gap? É essa diferencinha que tem aqui, ó. Eu vou tentar aproximar mais o gráfico aqui, ó. O que que é um gap? Né? O gap é essa diferença aqui, ó. O preço fechou aqui e ele abriu aqui. Então já tem um gap. Não gosto de operar com gap. Só que na hora que ela veio, ela deu uma subidinha para cima e ela voltou aqui para baixo. Repare que quando ela se aproxima de uma região na onde está saindo os compradores, aí ela retrai, ó. Tá vendo? Aí sim ela retrai, porque ela fez o que? Está mais próxima aqui, rapaziada. Mais próxima da zona onde está saindo a força de compra. Então nunca entra de abertura. Sempre nos 50% a mais, tá? Então a vela nasce. Ela nasceu. Pum. E ela veio buscar assim, ó. Tum. Nesse tipo de movimentação aqui, ó. Aí vocês entram. Uma coisinha aqui. Um atento. Sei lá como é que fala. Atento, né? Que se a vela estiver muito fraquinha assim, ó. Tuque. Aí vai tuque. Aí vai tuque. Sim. Não entrem, tá? E outra. Na Cotex tem um tempo. Que é o que eu vou explicar pra vocês agora sobre o tempo. Pra vocês pegarem essa retraçãozinha aí. Na Cotex, rapaziada, o tempo dela, o tempo gráfico que a gente opera é em 1 minuto. E tá vendo aqui, ó, que toda vez, ó, que zera e começa de 59, ela inicia-se uma vela. Tá vendo? 54, 53, ó, 52, 51, 50, 49, 48. Então, esse tempo aqui, para pegar para a mesma vela que está se movimentando, tá vendo o tempo? Ele tem que voltar na região até os 40, no máximo aos 35 segundos, tá vendo? Que depois dos 35, se a gente pegar uma entrada aqui depois dos 30 segundos, me perdoa, depois dos 30 segundos, 29, 28, vai para a próxima vela. A finalização vai para a próxima vela. Então a gente sempre tem que pegar para a mesma vela, tá? Retração para a mesma vela. Então a nossa leitura é sempre, a leitura é feita nessa vela para entrar para a próxima, tá? Para essa vela aqui, a entrada é para essa. Mas para não entrar de abertura, a gente faz o que? A gente pega na vantagem. Então, no exemplo que eu dei ali atrás, deixa eu voltar aqui. No exemplo que eu dei ali atrás, cadê? Aqui. No exemplo que eu dei ali atrás, ó, deixa eu até afastar um pouco aqui. No exemplo que eu dei aqui atrás, a vela ela tem que nascer aqui, rapaziada, ó. Nasceu. Antes dos 35 segundos, ela tem que buscar lá. Então, começou 59, 58, 57, 56. Ela tem que vir buscar aqui. Veio buscar aqui, pode entrar. Pode entrar que ela vai retrair. Entendeu? Lembrando, pelo contexto gráfico, pelo contexto do que está acontecendo aqui, pelo contexto de um todo. Entendeu? É muito assertivo. Beleza, rapaziada? Então é isso, família. Expliquei para vocês aí sobre o martelo invertido e o engolfo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, rapaziada, eu vou parar por aqui e num próximo vídeo eu explico para vocês do Harami, tá? O Harami também é uma ferramenta, é um padrão, um candle, gatilho aí para reversão de preço que eu explico no próximo vídeo. Fechou? É isso então, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos pra cima, vamos pra cima. Fé e marcha.